Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. – 25 de junho, terça-feira, muito boa tarde para você, produtor rural desse nosso Brasil, que nos acompanha todos os dias aqui. Tempo e Dinheiro está começando mais uma edição e olha, uma frente fria que veio do sul, avançou pelo sudeste, é a manchete da Climatempo hoje, olha só, essa frente fria que derrubou as temperaturas, inclusive no sudeste hoje, causou chuva e queda de temperatura também em Curitiba, onde não chovia de uma forma assim mais intensa desde o final de maio. Vlamir Brandalize estava lá, mandou vídeo pra gente, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a chuva lá em Curitiba. A Folha de São Paulo está aí reverberando aquilo que a gente mostrou ontem também sobre o tempo seco, que está antecipando a floração do ipê roxo na cidade de São Paulo. Os ipês estão resistindo aí a essa floresta urbana de São Paulo. Geralmente vem só em julho a primeira floração, mas não é só na capital que está assim não. Aqui pelo interior de São Paulo também, as ruas estão bem coloridas com esse ipê devido ao tempo seco. Só que o tempo seco também está causando muitos incêndios no Pantanal, a coisa está ficando descontrolada por lá e os focos de incêndio explodem. O Cerrado tem o maior número desde 1988. Eu vou agora direto para São Paulo cumprimentar o Sérgio Braga. Tempo mais friozinho por aí também hoje, Sérgio. Boa tarde para você. Muito boa tarde, Karina Botião. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 18 graus aqui em São Paulo, despencou a temperatura ontem, 26 graus nesse mesmo horário e hoje 18 graus. Fez um friozinho durante a madrugada, até garoou um pouquinho, mas aquela garoa bem fininha, não foi o suficiente ainda para poder baixar um pouquinho essa poluição. Mas melhorou, pelo menos o clima aqui em São Paulo, está bem amena a temperatura. Mas, ao que tudo indica, as temperaturas voltam a subir ao longo da semana. Agora, você falava a respeito toda dessa questão dos recordes de incêndios no Pantanal desde 1988. O que chama atenção também é a fome, a sede arrecadatória do governo federal. Ou seja, nós estamos aqui nessa situação, inclusive destacado pela própria Investing, que a arrecadação federal subiu 10,46% no mês de maio. E sabe quanto chegou a essa arrecadação no mês de maio? Só no mês de maio chegou a 203 bilhões de reais, o maior valor desde 2000, ou seja, em 24 anos o brasileiro não pagava tantos impostos quanto agora, ou seja, não é o governo que está arrecadando mais, né? Ele precisa arrecadar mais para poder pagar todas essas despesas que estão aumentando cada vez mais. Portanto, só nesse ano, no acumulado, para ter uma ideia, vocês que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro, o governo federal, em impostos, tributos, já arrecadou mais de 1 trilhão, exatamente isso, 1 trilhão de reais. E tudo isso por quê? Tem exatamente essa questão do trabalhador. Você, eu, todos nós temos que trabalhar 5 meses para poder sustentar o Estado. Ou seja, a carga dobrou em meio século. E ao que tudo indica, se continuar essa gastança sem freio, sem fim, né, a gente vai ter que trabalhar 6 meses, quem sabe até muito mais, para poder dar conta de arrecadar ou de pagar todas essas despesas que estão sendo cada vez mais descontroladas, Karina Botião. Isso nós vamos falar ao longo dessa edição, também falar a respeito do que acontece nos principais setores da economia, do agronegócio brasileiro. Mas antes vamos conferir, como sempre, João Batista Olive hoje nos acompanhando à distância. Mas vamos lá, vamos primeiro às cotações, vamos acompanhar a soja na Bolsa de Chicago, que subiu ontem um pouco, hoje devolve parte dos ganhos.
a 11 dólares 43,25, recua 1,44%. Daqui a pouquinho a gente tem detalhes com Wlamir Brandalize, influências inclusive do relatório do USDA e também o que acontece com a colheita, ou seja, com o avanço da comercialização aqui no Brasil. Nós temos também as negociações nesse momento com o café. Ontem dispararam, hoje já devolvem parte daqueles ganhos de ontem, mas mesmo assim as condições das lavouras aqui no Brasil, as peneiras estão abaixo do normal, ou seja, um rendimento menor, mas um avanço da colheita diante desse tempo mais seco, muito mais adiantado do que o mesmo período do ano passado. Mas mesmo assim, hoje o mercado tem um ajuste técnico, os fundos estão atuando. Hoje cai o Arábica na Bolsa de Nova York, 3,14% a 228,80. Cai o Robusta também na Bolsa de Londres, mas daqui a pouquinho a gente vai dar detalhes a respeito do que acontece, inclusive com a participação de cafeicultores, entre eles o Carlos Oliveira, lá de Furinha, né, de Minas Gerais. Também tem o Maílson falando exatamente sobre essas condições aí do clima e o rendimento bem menor do café nesta safra, e a demanda continua firme, Karina Botião. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações. Sérgio Braga, a gente terminou de pagar imposto, então os tributos acabaram agora no fim de maio, né? Tá valendo agora o nosso ano. Você terminou. Eu parcelei ainda em várias vezes suaves prestações o imposto de renda, bem maior do que aquilo que eu paguei no ano passado, ganhando menos do que eu ganhei no ano passado. Será por quê, hein? Sérgio Braga, vamos saber mais na edição de hoje. A gente aqui, o Tempo e Dinheiro, tem a missão de informar. Então, teremos muitas notícias ainda sobre a economia do Brasil e do mundo nessa edição. Mas antes, vamos exibir a bandeira que representa o Tempo e Dinheiro e todos os produtores rurais desse nosso Brasil, com a esperança que nos move de que o Brasil, sim, vencerá. O Tempo e Dinheiro dessa terça-feira está no ar. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, 25 de junho, terça-feira. Eu vou direto aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Wlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Semana passando, terça-feira. Mercado de Chicago agora olhando a safra que vai bem. Sexta-feira tem relatório de plantio, liquidação. Hoje é dia de pressão de baixa aqui no Brasil. Dólar em alta acaba sustentando cotações dos portos, estabilidade nos portos e o balcão também muito perto da estabilidade. Mas negócio segue da mão para a boca, já vamos comentar isso aí no Tempo e Dinheiro. Clima voltou a chover em parte do Paraná e safra vai bem nos Estados Unidos, já vamos comentar a situação que o USDA trouxe, com chuvas regulares em boa parte do meio oeste americano. E aqui no Brasil temos os bons dados das exportações. O Brasil segue faturando forte no setor da soja. Já vamos mostrar os dados da SECEX também. Esperam vocês aí no Tempo e Dinheiro. Destaque vai sendo aí o frio que vem vindo e também a chuva que aparece um pouco na área do milho safrinha. Não é aquela belezura, mas ajuda bastante. E frio chegando e com força. Detalhes na previsão. Bom, e no mercado do boi gordo a pressão continua, a oferta de animais aumentou diante do clima, isso tem sido registrado nas últimas semanas, principalmente na região centro-oeste do Brasil. As exportações vão bem, mas mesmo assim o mercado de carne não tem dado um suporte para os preços da arroba do boi gordo. O que tem oscilado bastante sim é o mercado futuro lá na B3, as diferenças entre o que está sendo praticado no mercado futuro para o indicador CPE são grandes, isso a gente deve observar também. Hoje, uma reação aí, ontem caiu, hoje sobe um pouquinho, o junho a 225,80, 0,27% de alta, julho a 235,20, 0,23% de alta, agosto a 239,50, 0,19% de alta, olha só o setembro a R$ 240,90, 0,37% de alta. O indicador ontem em São Paulo, a média das negociações apuradas pelo CPE, boi padrão China, exportação 225,65, aqui em São Paulo subiu 0,85%. Mas mesmo assim, no acumulado desse mês de junho, o indicador sim tem uma variação positiva de 2%, o bezerro cai
né? 1,97% na média do indicador CPEA para o Mato Grosso do Sul, a R$ 2.047 mais 50 centavos a cabeça do animal anelorado ontem, segundo o CPEA no Mato Grosso do Sul. Bom, daqui a pouquinho Bervilho Neto comenta o mercado e logo mais teremos também o Rafael Gringues conversando conosco no Clube de Assinantes, explicando tudo o que está acontecendo no mercado do boi gordo. Bom, com relação àquilo que acontece em tempo real na Bolsa de Chicago e Nova York, aí estão negociações, todas elas, com exceção ao algodão, em alta, todas no lado negativo. Começando pela soja, a $11, 44,50, recua 1,34%. Milho, a $4, 32,40, 1,5 de alta, aliás, de queda, 1,57, ampliou a queda para 1,57. Trigo negociado com queda de 1,51 a $5, 62,40. Café em Nova York a 229,80, tem uma queda de 2,96%. Lembrando que ontem subiu e hoje o café recua tanto na Bolsa de Nova York quanto na Bolsa de Londres. Londres opera com café robusta a $4.113 por tonelada. Nesse momento, uma queda de 3,29% também devolve parte dos ganhos de ontem. Café cai forte hoje. O açúcar a 19,31, 2% de queda. O algodão 74,77, 1,88 de alta. O petróleo a 81,34, 0,36 de queda. E o ouro a 2.332 dólares e 10 por onça Troy, recua 0,53%. Ainda refletindo a ata do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o dólar no mercado cambial hoje tem mais um dia de alta, chegou a R$ 5,44, agora a alta um pouco mais comedida, mesmo assim 0,88 de alta a R$ 5,43 mais 93. Repercutindo a ata do Copom, que trouxe os motivos pela manutenção da taxa de juros, inflação em alta, sem dúvida nenhuma, política fiscal financeira aqui no Brasil, né, do atual governo, o dólar segue disparando. E o índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores na B3, agora 122.115 pontos, recua 0,43%. Bom, como sempre, são só essas as primeiras informações dessa edição do Tempo e Dinheiro, que está só começando, que tem muito mais detalhes, manchetes nessa edição, não é isso, Karina Botião? Isso mesmo, Sérgio Braga. Daqui a pouquinho eu te chamo de novo. Eu vou seguir aqui agora com o que é manchete no agronegócio hoje. Quais são as principais manchetes do Notícias Agrícolas, o portal que é referência para o Tempo e Dinheiro, as notícias dessa terça-feira. Trigo CPEA. Baixos estoques e maior paridade de exportação sustentam preços. Cenoura. Maior oferta pressiona cotações. Segundo pesquisadores, esse cenário está atrelado ao aumento da oferta ao longo do mês, decorrente da melhora nas condições climáticas. Etanol. Indicadores sobem mais 3% na semana. Açúcar. Em meio à baixa liquidez, preço estabiliza no spot paulista. E a gripe aviária se espalha para a 10ª granja avícola australiana. E voltando a nossa atenção agora para o cenário internacional, as forças ucranianas buscam minar as receitas de Moscou que financiam a guerra. Em declaração dada ontem, o presidente da Ucrânia disse o seguinte, manchete da CNN: Ucrânia atingiu mais de 30 refinarias e tanques de petróleo russos, diz Zelensky. A Rússia mantém ameaças após o ataque do Correio Brasiliense. Guerra na Ucrânia, Rússia ameaça os Estados Unidos depois de bombardeio à Crimeia. Ela afirma que 5 mísseis foram disparados pelas forças ucranianas a partir do sistema de lançamento norte-americano no domingo. O 5º míssil teria explodido sobre uma praia, matando 4 pessoas, entre elas 2 crianças. Feriram 151, sendo que 82 precisaram ser hospitalizadas. 4 barcos brasileiros foram destruídos pela França nesse mês de junho. Destaque do UOL: França anuncia a destruição de 4 barcos brasileiros por pesca ilegal. Eles estavam na costa da Guiana Francesa, os capitães foram presos.
apreenderam 7,5 toneladas de pescado e 28 quilômetros de rede. Agora vamos à economia brasileira, destaque da revista Oeste. Brasil registra 18 bilhões de reais de déficit em conta corrente no mês de maio, é o que está informando o Banco Central. Esse valor corresponde a 1,79% do PIB. O relatório trimestral de inflação espera que o saldo negativo aumente e que chegue a 48 bilhões de reais ainda em 2024. E um futuro aumento na taxa Selic também não está descartado. Manchete do Globo, ata do Copom, Banco Central defende atuação firme e vigilante para conter a inflação e não afasta eventuais ajustes futuros nas taxas de juros. O INSS também está preparando perícias que podem cortar pagamentos de quem está recebendo indevidamente. Manchete do Estadão, o governo vai realizar até 800 mil perícias em BPC e auxílio-doença para atender o TCU e revisar os gastos. Bom, essas foram as principais notícias dos portais de hoje relacionada à economia brasileira e também à política internacional. Nós vamos agora atualizar as informações do tempo. Gleidson, vinheta do tempo hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Olha, como a gente já falou no início, na abertura do Tempo e Dinheiro, o Mato Grosso do Sul está decretando situação de emergência em cidades atingidas pelos incêndios no Pantanal. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 3.262 focos de incêndio no Pantanal esse ano. Esse número é 33% maior que no mesmo período de 2020. O tempo seco piora tudo isso. Ontem a gente viu que o pessoal continuou fazendo a festa de São João, a prefeitura manteve a festa de São João lá em Corumbá. A população está sofrendo com o tempo seco, com as questões respiratórias, com a fuligem, e esse número só está aumentando com o passar dos dias. Folha de São Paulo também traz um destaque sobre o tempo, sobre São Paulo, que está entrando numa gangorra nos termômetros com frio nessa terça-feira. A máxima hoje caiu para 18 graus e vai voltar a subir amanhã, então um período muito curto aí de frio, amanhã volta a subir até que sim, a frente fria mais intensa chegue no final de semana, a partir de sexta-feira. Essa frente fria veio do sul, pessoal, inclusive os termômetros tiveram mínimas bastante acentuadas, olha só, nessa madrugada, entre ontem e hoje, olha só em Urubici, em Santa Catarina, 3,2 graus hoje, hein? Olha só, mínima de 3,3 estava apontando, chegou a 3,2. Pedras Altas, no Rio Grande do Sul, também 0,3 grau, bastante frio. Também em São José dos Ausentes, Rio Grande do Sul ainda, foi registrado 3,7 graus. E as temperaturas em 1º de julho, tanto para o Paraná e para Santa Catarina também estão bem baixas, assim, as previsões estão bem baixas para ambos os estados. Nesse mapa a gente pode ter uma ideia, olha só a quanto fica a temperatura, só para vocês terem uma noção. As mínimas em Santa Catarina no dia 1º de julho, 7 graus negativos a gente pode ter, principalmente na região serrana. No Paraná, no dia 1º de julho, as mínimas podem ser no sul e no centro-sul de 0 a menos 2 graus e no oeste, noroeste e norte do Paraná de 1 a 4 graus apenas, então vem bastante frio. A gente falou também que esse frio trouxe chuva para o Paraná, principalmente algumas regiões em que se não chovia faz tempo. O Vlamir Brandalize está em Curitiba, estava em Curitiba ontem e mandou para a gente um vídeo registrando a chuva, porque não chovia faz tempo por lá e ele registrou esse momento para a gente. Olha a chuva dando a cara aí, tá querendo chegar também aqui em Curitiba, no sul do Paraná. Tá vindo, carregou as nuvens. Aí, ó, hoje é 24 de junho, 14 horas e 15 minutos, tempo fechando por aqui. E a chuva chegou no sul do Paraná, aqui em Curitiba, como mostrei antes, aí estava chegando, né, o tempo fechou, chovendo muito, choveu a noite toda, tá melhorando as condições das lavouras, até minhas roças lá também receberam chuva boa, tá dando uma equilibrada, tava seco em todo o estado do Paraná.
Mas a faixa do sul, parte sudoeste, centro do Paraná, recebeu chuvas, deu uma melhorada. Inclusive o pessoal que nos ajuda aqui nos informando pelo chat, os nossos seguidores do Tempo e Dinheiro, olha, o Moisés tá falando isso aí, chuva depois de 26 dias em Mandirituba, 40 milímetros por lá no Paraná. O Emerson Antoniacomi também reforçando isso, teve muita água lá em Ponta Grossa, no Paraná também. E o modelo europeu para os próximos 10 dias aponta mais chuva, não num volume tão grande, lembrando que isso é distribuído para os próximos 10 dias, mas aponta mais incidência de chuva no Paraná. Paranavaí 19,5 milímetros, Londrina 20, Roncador 18, Cascavel 12,4, Guarapuava 29 milímetros. A gente tem ali, ó, Cruz Machado e Francisco Beltrão com os volumes maiores, 39,6 e Francisco Beltrão 32,6 milímetros. Temos também um mapa que mostra a previsão de 24 de junho a 8 de julho. Lembrando, 24 foi ontem, até a primeira semana aí de julho a gente tem essas condições. Lembrando que toda a faixa marrom é chuva abaixo da média. A faixa verde a gente tem chuvas acima da média e azul muito acima. Percebam que o norte do Paraná ainda está sofrendo ainda nesse período com chuvas abaixo da média, mas centro-sul já tem chuvas acima, toda Santa Catarina com bastante chuva, inclusive com chuvas até acima da média, principalmente ali na faixa do litoral de Santa Catarina, e o norte do Rio Grande do Sul, olha só, chuva acima da média também nesse período aí que a gente tem até a primeira semana de julho. Vamos saber o que o Notícias Agrícolas tem de destaque nessa terça-feira para a gente com relação ao clima. Previsão meteorológica indica chuvas para o oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Volumes devem ser registrados em locais onde não chove há semanas, mas com baixa intensidade, que foi isso que a gente exatamente viu no mapa agora há pouco. Vai chover, mas não é uma intensidade tão grande assim. Mas já ajuda, quem estava esperando chuva há muito tempo, qualquer chuva que venha vai ser bem-vinda lá no Paraná. Vamos saber o que o satélite da NOAA está mostrando para a gente nesse exato momento, Gleidson? Vamos lá. Olha só, a gente tem uma certa nebulosidade passando ali agora pelo Paraná, Santa Catarina, todo o Rio Grande do Sul. Essa nebulosidade avança um pouquinho aí pelo estado de São Paulo. Muitas nuvens também lá no norte do país. Chove só um pouco no Amazonas, mas o Brasil está essencialmente seco nesse exato momento. Essa faixa escura aí indica que nós não temos nuvens, céu claro, ensolarado aí do Mato Grosso, Goiás, atingindo aí todo o Nordeste brasileiro. Tempo aberto na maior parte do Brasil, continua seco ainda. Mas vamos saber no Cosmo até quando, né, a gente vai ter chuvas no sul e quando o tempo abre. Quando o tempo abre é sinal que vai vir frio. Vamos saber então a previsão do Cosmo e Met para os próximos 7 dias. Olha, amanhã, quarta-feira, dia 26 de junho, a gente tem chuva no Paraná. Olha só, chuva pelo estado do Paraná amanhã, quarta-feira, também no norte do Rio Grande do Sul, pegando um pouco ainda de Santa Catarina ao longo do dia. Olha, 27 também chove forte no norte do Rio Grande do Sul. Também temos um núcleo de chuva ali em Santa Catarina na quinta-feira. Ao longo da quinta-feira, essa frente mais úmida vai se espalhando para o mar. Dia 28, sexta-feira, a gente não tem chuvas para o Rio Grande do Sul, nem Santa Catarina, nem Paraná. Restante do Brasil, que já estava seco, permanece seco. A gente tem um pouco de umidade ali no sábado no litoral do Nordeste. Essa umidade chegando também pelo litoral de São Paulo, se aproximando do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Olha só, toda essa umidade subindo por ali no litoral. E olha só, entre dia 30 e dia 1º de julho, a gente tem chuvas por todo o Paraná. Olha só, pegando um pouquinho ainda do sul do estado de São Paulo até o dia 2. Então, dia 1º de julho e dia 2, chuva no Paraná, avançando um pouquinho por São Paulo. Olha, além dessa chuva aí no dia 2 no Paraná, a gente tem amanhã, vamos só observar o cenário de amanhã, olha só, bastante umidade amanhã por todo o Paraná, norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A gente pode ter incidências de chuvas pelo dia de amanhã, dia 26 de junho. Mas vamos entender com mais detalhes com o nosso especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra. E vamos aqui ao tempo.
Nós temos o quê? Nos próximos 10 dias, de hoje até o dia 4 de julho, o tradicional, uma grande área do Brasil com tempo seco, que é o normal. A chuva se concentra aqui na parte norte, norte Amazonas, Roraima, norte Pará, Amapá. Pouca coisa no Acre, quase nada em Rondônia, praticamente nada aqui no Mato Grosso. Essa chuvinha aqui que aparece aqui, esses traços de chuva, deve ser a friagem que vai chegar na região ali pelo dia 29 e 30. Grande parte sem chuva, norte do Mato Grosso Sul, Goiás, Tocantins, grande parte do interior do Nordeste, boa parte do Sudeste. E aqui é uma chuva mais significativa pegando aqui, ó, Salvador, Aracaju e principalmente Maceió, Recife e João Pessoa. O tradicional aqui, vamos dizer assim, as massas frias vêm, passam por aqui e jogam com muito vento de sudeste para cá, as ondas de leste trazendo essa chuva nessa parte leste do Nordeste. Maior parte é chuva fraca nesses 10 dias, mas está dentro do padrão da região. E aqui começa a secar, que é o normal. Alguma chuva aqui no centro-norte do Maranhão, nada praticamente no Piauí, pouquinha coisa no Ceará, quase nada no Elefantinho, no leste da Paraíba, leste Pernambuco. Nessa área cinza pode até ter alguma chuva, no branco nada. E no Espírito Santo tem chuva também, no litoral, pegando Vitória, alguma coisinha no Rio. E vamos aqui para os detalhes aqui do sul, depois daí. Na anomalia nós temos o quê? Boa parte do país abaixo do normal, que é aqui o marrom, esses tons de marrom. O branco é normal, tu vê que o Nordeste está praticamente dentro do padrão. Se a gente fosse pegar do dia 30 ao dia 9, até aumenta um pouquinho a anomalia aqui. Significa que boa parte desse tempo mais seco é agora, nessa reta final de junho. Mas no geral, para o Nordeste, nessa época do ano, está bom, especialmente aqui. E no Sul começa a melhorar, a virar o quadro, ó, começa a ficar mais seco no Rio Grande, continua seco, mas diminui no Paraná, melhorou um pouquinho aqui no sul do Paraná e Santa Catarina, mas principalmente o Rio Grande do Sul é uma boa nova, e aqui também começa a ficar mais seco. E aqui exatamente no milho safrinha, nós temos o quê? O risco de chuva, e chuva não, de frio, chegando aqui no Paraná. Então nós vamos ter aqui no centro-norte do Paraná e Mato Grosso do Sul, chance de alguma, além de ter alguma chuva nessa terça para quarta, pouquinha coisa, e principalmente no dia 29 e 30, nessa área aqui do Mato Grosso do Sul e do Paraná, na sequência da chuva vem o frio. Isso aqui ó, é o período aqui ó, do dia 25 a 4 de julho. Então nós temos o quê? Uma massa de ar frio dominando essa região, proporcionando uma queda boa da temperatura. Já está frio aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná hoje. Vai esfriar mais amanhã, vem outro reforço de frio, e o ar polar mesmo entra na sexta-feira à noite no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e no fim de semana na região sul. Vai esfriar no sul do Brasil, esfria aqui também no Mato Grosso do Sul, esfria aqui no Mato Grosso, Rondônia, pode ter a friagem aqui, muito cuidado pessoal da pecuária em relação ao choque térmico. E mantém, ó, até aqui, ó, do dia 30 ao dia 9, continua frio em toda essa região aqui. Poderemos ter geada no centro-sul do Paraná, pegando áreas de milho safrinha. Pode pegar alguma geada aqui no sul do Mato Grosso do Sul, provavelmente aqui no dia 30, 1º e 2 de julho. Aqui também entre 29 e 30, mais para o dia 30, 1 e 2 de julho. Geadas amplas em Santa Catarina, geadas em praticamente todo o Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e Paraguai. No extremo sul de São Paulo também alguma chance de geada no começo de julho. Por enquanto, nessa região, apesar de estar indicando acima do normal, também vai ter frio. Geada na Mantiqueira, na Serra do Rio e talvez aqui nas serras do Espírito Santo. Então vamos ter um período de frio aqui no centro-sul do Brasil, agora nesse final de junho e principalmente começo de julho. Em Santa Catarina pode ter mínimas aí de 6, 7, 8 abaixo de zero, lá pelo dia 30, 1 e 2 de julho. Então bastante frio, bem típico de pleno inverno e forte. E com geadas amplas na região sul, podendo pegar algumas áreas do milho safrinha do centro-sul do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Até amanhã, Ronaldo. Obrigada pelas informações. Olha, tempo frio e seco está em Brasília também. Quem está informando para a gente aqui no nosso chat é o Jânio Zeferino. O Carlos Alberto Marcolino está dizendo que está tudo seco em Ribeirão Claro, na região dele lá no Paraná. O Erni Osvino, de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, falou que sim, o frio está chegando. A Fabiana Silveira confirmou, porque lá em Piratini amanheceu hoje com 4 graus. Ela está dizendo que agora está 11 graus com sol, mas está frio. Está frio também em Erechim, friozinho, nublado. O Vanderlei Zamadei, quem está falando. E o Volney de Cunhaporã, Santa Catarina, está dizendo que está frio, está 12 graus
por lá. Pessoal que está aqui mandando mensagem, todo mundo que está acompanhando, nosso muito obrigada. Lembrando que esse bloco foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem Vlamir Brandalize falando de soja, milho, trigo e muitas outras informações. Não saia daí que a gente volta já. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? O livro Sementes e Diagnose e Limitações traz um apanhado detalhado sobre o estabelecimento da lavoura, desde a semeadura até a obtenção das indústrias da produtividade, que são as plantas da lavoura. A gente faz um diagnóstico muito detalhado com relação aos erros de diagnose, aos aspectos de diagnose dos problemas de plantio. Essa é a peça-chave do livro. Ou seja, você vai conseguir identificar com fotos e detalhes e informações técnicas diversos problemas de plantio que podem estar ocorrendo na sua fazenda. Grande abraço! De volta com Tempo e Dinheiro dessa terça-feira. E olha, eu queria lembrar você que nos acompanha todos os dias aqui, seja um assinante do Clube TID. 19998132915. Você vai ter acesso a conteúdos complementares aos que a gente apresenta aqui todo dia aqui na programação. Conteúdo com entrevista importante do Sérgio Braga, do Giovanni Lorenzon falando do mercado, João Batista e muitas outras informações que você vai receber diariamente. Então, entre em contato agora e seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. 19998132915. Eu vou voltar para São Paulo agora com o Sérgio Braga para ele atualizar para a gente as cotações da soja hoje, Sérgio. Vamos aproveitar porque daqui a pouquinho tem direto de Curitiba o Vlamir Brandalize, mas antes vamos ter Chicago, né? Dá uma olhadinha porque está acontecendo com a soja por lá, né? O mercado segue pressionado e, lógico, todas essas informações aí você vai acompanhar a partir de agora. Mas antes, vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações lá na Bolsa de Chicago. 11 dólares 46,38, recua 1,17% no vencimento de agosto. Demais posições, vamos dar uma olhadinha também como é que estão nesse momento. O julho, 11 dólares e 62, tem um delay de 10 minutos, 13,25 de queda. O agosto, 11 dólares 45,75, 14,175 de queda. O setembro, 11 dólares mais 13,50, 17 de queda. O novembro, 11 dólares mais 13,17,5 de queda. E a referência Porto de Paranaguá, lá na B3, vamos dar uma olhadinha também como é que estão as negociações. O julho, 25,63 a saca, uma queda de 1,16%. O agosto na B3, 25,20, queda de 1,72%. Setembro, soja negociada na B3 a 24 dólares e 44, queda de 2,16%. Ajustados os preços na Bolsa de Chicago e na B3, nós vamos saber agora com as notícias da soja. E o Vlamir Brandalize, vamos lá, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa.
Boa tarde, Vlamir, tudo bem? Tá aí de agasalho, tá chovendo, guarda-chuva, como é que tá Curitiba nesse momento? Boa tarde, Sérgio, boa tarde a todos. Olha, Sérgio, deu uma refrescadinha, né? A temperatura deve estar 10, 12 graus aí, né? Então já tá um pouquinho mais fresquinho o tempo. Tá chovendo desde ontem, chuvinha boa, calma. É bom para as lavouras aí do sul, né? Que tem lavoura de aveia, zevém, trigo, tudo andando, né? Alguns produtores ainda tem alguma coisa de batata nos campos. Aqui do sul, né? Nas lavouras do restante do Paraná é o milho safrinha que domina, né, Sérgio? Mas boa parte já está na fase final, então não tem muito reflexo em cima dessas chuvas. Vamos lá, Sérgio, com relação à soja. A soja hoje me entregou, né? Ontem ela trabalhou positiva. Ontem teve um peso grande com relação ao farelo, né? Novamente aquelas notícias da Argentina que pode não cumprir os contratos na hora certa de farelo, e o mercado farelo puxou ontem, hoje mais calmo, tudo mais tranquilo. Mas o fator que pesa hoje basicamente é a relatório do USDA com relação à qualidade das lavouras. O USDA trouxe aí, no caso da soja, plantio na reta final, Sérgio, 97% das lavouras plantadas, sendo que os estados mais importantes lá dos Estados Unidos, que é o Illinois, lá, que é o maior produtor para essa safra, 96% plantado. Iowa, o segundo produtor, 99%, ou seja, plantio praticamente encerrado. Não dá para dizer que tenha grandes áreas, é pouca coisa para plantar. Já começou o florescimento, né? Então o mercado olhando para isso também, né? 8% das lavouras em florescimento, está um pouco acima da média, que é 6%. Mas o que trouxe um peso maior aí no pregão de hoje, liquidação dos investidores, é a questão da qualidade, Sérgio. A qualidade das lavouras, mesmo que ela piorou um pouco em relação à semana passada, hoje ela está com 56% de boas e 11% de excelentes. Isso vai dar 67% de lavouras boas e excelentes. A semana passada era 70%. Então houve uma queda de 3 pontos, mas o mercado ainda viu isso com a condição muito boa, porque a safra está indo bem, essa perto de 65% de lavoura boa e excelente acima é safra regular. Lembrando que o ano passado tinha 51% de lavoura boa e excelente, então esse ano está muito melhor, então isso pesa bastante, Sérgio. E acabou trazendo essa onda de liquidação, né? O mercado também está se protegendo, né? Na sexta-feira tem relatório de plantio. Hoje já teve algumas indicações que apontam que o plantio pode ter até passado de 35 milhões de hectares, ou seja, esse jogo de informações com relação ao que o USDA vai trazer de área plantada na sexta-feira. Mas o peso importante nesse momento é essa condição da safra, que a gente considera uma safra boa, por enquanto está andando bem e já entrando em florescimento as primeiras áreas. Então está tudo tranquilo por lá, né, Sérgio? Bom, então são 2 relatórios ao longo dessa semana. O primeiro foi divulgado já com relação aí às lavouras, o avanço das lavouras, né? Até mesmo o florescimento das áreas, né? E o clima está pesando ainda, pesa muito o clima por lá, mas ao que tudo indica as condições são favoráveis, né? Exatamente, temos um clima dentro da normalidade. Não sei se o seu Gleidson pode colocar aí para a gente mostrar a tabela de clima aí para as projeções da safra. Então, daí a gente vai mostrar como é que está evoluindo o clima, né, Sérgio? Que o clima está... Até a semana passada havia alguns riscos de falta de poucas chuvas e temperaturas maiores, crescentes. E hoje já não. Hoje eu abri o clima aí com chuvas, em grande parte chovendo. Uma frente de chuvas entrou do Canadá. E as condições das lavouras para os próximos dias é esperada que ela vai seguir regular, dentro da normalidade. Então isso pesa, né? Pesa bastante, né, Sérgio? E acaba limitando a pressão sobre as posições de Chicago. A grande questão é que o mercado agora já está muito perto dos $11. Ele está aí na faixa de 11,10, 11,12. Ele perdeu os 11,50 já de suporte, agora está com $11. Ele vinha tentando segurar um suporte em 11,20, aí até no pregão de ontem, e hoje já não conseguiu. Não é um bom sinal para o produtor, é sinal de que a soja em dólar está perdendo forças, porque o período mais crítico da safra americana
que ele vai aí até a segunda semana de julho, ele está passando rápido, e nós temos mais uma semana de junho para fechar, e 2 semanas de julho, são 3 semanas, onde que se o clima tiver algum problema, interfere bem na produtividade e na safra americana. Como nós estamos chegando já ao final do mês de junho, e até agora nada de problema, isso dá uma tranquilidade para o investidor, de que a safra americana vai fluindo dentro de um quadro bem próximo do regular. Nós fazemos cálculos aí toda semana sobre as condições aí da safra, Sérgio. E nesse momento, a safra americana, para os nossos cálculos, onde que a gente olha aí 67% de lavoura boa excelente, está com uma projeção de colheita de 120,8 milhões de toneladas. Ou seja, é muito perto das 121,1 milhões de toneladas que o USDA apontou no relatório de oferta e demanda desse mês de junho, em cima de uma área de 35 milhões de hectares. Ou seja, se vier uma área maior que 35 milhões de hectares plantadas, ele vai trazer uma safra maior. Então, isso o mercado também está olhando, né? Projetando a possibilidade de uma safra maior. Por enquanto, é nessa linha. Agora parece meu o Gleison tem aí eu já, inclusive, colocou a situação. Olha aí, a posição lá é Chicago, capital de Illinois ali, né? Dá para ver que hoje chuva 100%, está chovendo no estado de Illinois, tem chuva para amanhã, tem chuva para o fim de semana. As temperaturas que antes mostravam chance de 35 graus ou acima, agora mostram temperaturas amenas, de 30 graus ou menos, ou seja, essa condição para esse início de florescimento, a gente considera a condição ideal para a safra. Não é ideal para o produtor brasileiro, mas é ideal para a safra e o produtor americano. E Chicago vai na calmaria, em função disso, né? A Veja Des Moines, capital de Iowa, né? Também numa condição bem tranquila, né? Com chuvas, tudo andando dentro da normalidade. Na sequência também temos os mapas ali, né? De chuvas, olha ali o meio oeste americano, a chuva grande ali chegando, aquela frente, aquela massa ali que vem do Canadá. Tem chuvas, então, numa condição dentro da normalidade também, chovendo bem, a chuva já início de verão, né? O verão começou, então dentro de uma condição boa. Outro mapa de chuvas também mostrando boas chuvas chegando ali. Então, o que a gente olha agora para os próximos dias é a condição de safra dentro da normalidade. Isso reflete tanto para a soja, Sérgio, como para o milho. Então, isso está pesando aí na soja, porque ela vinha com a expectativa de um movimento de pequena alta que teve ontem, mas hoje já entregou tudo. E que nem a gente comentou ontem, né, no nosso título final, é o mercado de serrote. Ontem ele foi para cima e hoje ele está para baixo. Não quer dizer que ele vai continuar em queda livre, porque nós estamos muito perto do limite de fundo de poço aí para o produtor americano, né? Porque abaixo dos patamares atuais já começa a entrar na margem negativa de lucratividade do produtor americano, ou seja, também ele não consegue vender aí a soja se ela bater os $11 ou menos. Para o produtor americano não dá lucro, Sérgio. Então, ele está dentro de um patamar já começando a ter risco para o produtor americano também, né, Sérgio? Bom, de qualquer forma, por lá eles estão travados, já tem pelo menos essa tranquilidade, né? É um hábito do produtor americano já travar antes do início da colheita, por dizer assim, uma certa tranquilidade. Agora, você acha pessoalmente que nesses relatórios, né, o relatório de lavouras aí que vem numa qualidade boa, o clima está favorecendo lá nos Estados Unidos, ainda tem o relatório ainda de exportação de grãos a ser divulgado na próxima sexta-feira, se estiver enganado, lá pelo USDA, né? Isso pode contribuir para uma pressão maior para a soja, de repente, romper esses $11 por bushel? Isso é possível, Brandalize? Olha, Sérgio, é possível. A soja perdeu o suporte de $11. É possível. Se o USDA trouxer, por exemplo, na sexta-feira, no relatório de plantio, uma área, vamos dizer assim, de 35,5 milhões de hectares, que seria maior do que a projeção inicial do USDA. Então, se ele vier com uma área maior, é possível que o mercado acabe liquidando e trazendo essa posição do $11 para baixo de 11, e em função de que está com um clima bastante favorável e uma área maior aí de 35,5 milhões de hectares, poderia dar uma condição de colher 123, 124 milhões de toneladas, talvez até 125, e isso o mercado acaba olhando
como fator negativo do momento, né? Não quer dizer que vai ser uma corrente de queda, mas é o fator negativo do momento e isso pressiona. É possível, sim. Agora, o que o produtor brasileiro tem que torcer é que talvez o USDA possa trazer uma área menor que 35 milhões de hectares. Daí a gente volta a ter uma leve pressão positiva para o mercado se afastar um pouco aí dos níveis de 11 dólares, que ele anda muito perto, né? E quando o mercado chega muito perto, nós temos o risco do investidor tentar querer furar o fundo do poço. É aquele movimento de especulação para tentar ganhar na baixa. E aí o produtor brasileiro acaba perdendo, né? Nós não estamos perdendo em reais aqui porque o dólar tem ajudado bastante e o prêmio também tem colaborado. Mas o mercado em dólar para o produtor tem sido negativo aí nas últimas semanas. E isso tem refletido em relação de troca cada vez mais apertada para o produtor. Isso a gente já vem falando aí mais de 40 dias, né? Que ia apertar e está confirmando isso. Para o produtor se preparar para a nova safra, né? Ele não pode deixar para a última hora, né, Sérgio? Não tem como, né? Bom, como você mesmo disse, o dólar aí aqui voltando para a comercialização, mercado aqui no Brasil, soja cai na Bolsa de Chicago, mas o dólar está em R$ 5,44, uma alta de 0,88. Ajuda a movimentar o mercado, né? Ou o mercado praticamente trava? Está aí, confirmando exatamente 0,88 de alta, 0,90, 5,44 deve se consolidar por esse patamar. Ajuda um pouquinho o produtor, as negociações aqui no Brasil, apesar dessa queda registrada para a soja na Bolsa de Chicago agora, como é que está o mercado interno? Vamos lá, Sérgio, vamos começar aí pelo mercado de balcão. Mercado de balcão ele está estável aí, por exemplo, o mercado gaúcho ali nas Missões, hoje R$120, é igual a ontem, é igual a sexta-feira, em cima de quê? Câmbio melhor, prêmios melhor, que a gente já vai comentar, e mesmo com queda em Chicago, né? Então ele está se mantendo. De 120 lá nas Missões, 124 ali perto do Porto Rio Grande, estável, mercado de balcão estável no Rio Grande do Sul. Restante do Sul e Sudeste, o mercado vai de 118 a R$125 aí no sul do estado do Paraná, que seriam os melhores níveis. Até a chance de 126 aí num balcão ali na região de Ponta Grossa. Tem comprador falando em balcão de Ponta Grossa, 124. Mas ele tem chance de manter o nível de 126. Em alguns casos de produtores. Ou seja, também estável, não teve alterações. Vamos ao mercado de lotes, Sérgio. O mercado de lotes hoje também está estável. Aí o pessoal manteve na faixa de R$140 no julho com agosto. O Porto de Rio Grande está estável, igual a Paranaguá, também 140. 141 na soja entregue até o final de julho, com pagamento em setembro, R$141, que é a melhor posição do momento. E safra nova lá de fevereiro de 2025, entrega até 20 de fevereiro, pagamento começo de abril, R$134 no Porto de Paranaguá, mas não está tendo pressão de venda. Então, mercado de lotes e mercado de balcão em reais está mostrando estabilidade, apoiado nessa alta de quase 1% do dólar, e o prêmio ligeiramente melhorado, né? Então, é isso que está dando suporte. E vamos falando de prêmios, Sérgio. Isso. Mercado de prêmios hoje, ele está no julho aí. O comprador no julho, ele está pagando aí na faixa de 40, 45, o vendedor quer 60, 65. No agosto, o comprador fala em 50, talvez 55. Alguns já dizem que o comprador pagaria 60 no agosto cheio. E o vendedor é 70, 75. No setembro é 55, 60 do comprador e a 80 do vendedor. Daí, passando lá para fevereiro, o prêmio segue na faixa de menos 5 a mais 5 do vendedor e 25 do comprador negativos. Então, mercado de prêmio levemente melhora em relação ao dia anterior, que está dando um fôlego aí também para as cotações em reais internamente. Então, o mercado de prêmio também um pouquinho melhor. Hoje é o que está sendo praticado com poucos negócios. O mercado está com poucos negócios, o produtor provavelmente aí nesse meio de semana vem para os negócios, porque ainda tem muita gente que precisa fazer caixa agora nesse final de junho aí para pagar conta, certo? E o produtor vai deixando para negociar até na última hora. E é possível que amanhã ainda tenha uma pressão de venda grande de produtor buscando caixa. Isso acaba também limitando um pouco o fôlego positivo das cotações, né? Porque
Nós vamos estar aí há 2 dias do relatório de plantio americano, e o comprador também, normalmente, nessa época, se protege, né? Ele teme que o relatório venha puxar para um lado ou para o outro, e o comprador, o trader, o exportador, ele não quer trabalhar com risco, né? Então, normalmente, ele se protege e acaba ficando a conta aí negativa, né? Em cima do produtor, que acaba recebendo talvez um pouco menos que poderia, né? Então, é mais ou menos nessa linha aí, nesse momento, o mercado e as cotações e prêmios, Sérgio. O vendedor se protege, à espera desse relatório também na sexta-feira, mas o vendedor, por sua vez, ele fica exposto. Até quando isso vai acontecer, né? Sempre nessa situação, sempre no fio da navalha, Brandalize? O produtor está melhorando o seu estilo de negociação, né, Sérgio? Ele vem melhorando, ele vem aprendendo, né? E dá para ver que o pessoal que está fazendo os cursos do Maurício aí também está evoluindo mais aí, com ele, com o João aí. Então, aos poucos o produtor vai melhorando o estilo de negociação, o produtor vai perdendo um pouco aquele espírito de especulador, sempre esperar que a cotação sempre vai só subir, que não é a realidade, né? O produtor, ele vê que ela sobe e ela desce, e na média a gente vê que o produtor, normalmente ele negocia quando o mercado está caindo e não quando ele está subindo, e acaba trazendo média um pouco menor do que ele poderia, né? Quando ele negocia quando está subindo, ele pode pegar o mercado mais perto do teto, né? Quando o mercado começa a cair, como ele cai muito rápido, geralmente ele pega uma cotação mais longe do teto que trabalhou naquele momento. Então o produtor está melhorando. E dá para ver que as exportações brasileiras seguem a todo vapor, Sérgio. Então isso é um sinal de que o produtor está seguindo, negociando. Já estamos aí com cerca de 94 milhões e meio de toneladas negociadas. E a exportação é que está dominando esse movimento, né, Sérgio? O Timóteo Albrecht, ele está dizendo, fazer caixa ou caixão? Né? Inclusive perguntou aqui, né, falando nesse período, né, no finalzinho aí, para poder tentar fechar as contas, né? E também o próprio Mário Teixeira, ele pergunta, Vlamir, safra 24, 25 vai ser melhor de preços para soja do que 23, 24? Olha, Sérgio, em dólares a soja vai ser muito parecida ou um pouco inferior, porque nós caminhamos aí para ter safra normal nos Estados Unidos, é bem possível que a safra brasileira vai ser normal e a Argentina também, né? Se não tiver nenhum problema nesses 3 grandes produtores, não há uma expectativa de uma disparada de cotações para pagar mais em dólares. O que a gente pode esperar é que talvez o dólar fique mais caro, né? Porque o governo não está conseguindo administrar direito suas contas, e aí é um risco de ter dólar acima de 5,5 existe, né? Então, essa situação. Eu acredito que talvez em reais, na média, perante o período de colheita desse ano com o período de colheita do ano que vem, no ano que vem até paga um pouco mais, né? Mas o produtor, a gente recomenda que ele não deixe para vender e fazer caixa no mês de março e abril, porque tem todas as chances de nós termos muita oferta se a safra andar bem, porque vai ser um momento que a colheita vai estar no pico e vai ter muita gente precisando fazer caixa nesse momento e vai ter muito embarque de porto e daí o frete fica mais caro e o produtor acaba pagando o pato, né? Então, o produtor se protege antes ou, de preferência, não precisar vender nesse período, poder vender mais para frente, ter um espaço maior de comercialização, né, Sérgio? Bom, 2 perguntas finais aqui para a soja e a gente vai na sequência para o milho. Wesley Brito perguntou, cadê o cavalinho? Já passou? O Marcelo Maior está perguntando, será que a safra ainda vai ser de 154 milhões segundo o USDA? Atinge ou não, Vlamir Brandalize? Não, a safra não é esse número, não. A safra é... Hoje a gente trabalha ainda com a ideia de 148, talvez é um pouco menos de 148 milhões. Então a safra é pelo menos 5 milhões abaixo que o USDA apontou, né, que é 153. E vai ser corrigida, para frente vai ser corrigido. Mas o mercado já trabalha com a ideia da safra brasileira abaixo de 150. Então a gente não pode esperar pelo USDA efetivamente, porque o mercado já trabalha com números menores para a safra brasileira. A safra da Argentina também praticamente fechada a colheita, também perto de 50 milhões. Então não tem muita novidade para acontecer com relação à safra da América do Sul. Agora é a questão da safra americana, né? Nas próximas semanas será importante aí a definição aí para a safra americana, que vai pesar, né? Essa que vai pesar aí para frente, né, Sérgio? Mas o que a gente tem que mostrar hoje é com relação, Sérgio,
ao bom desempenho das exportações da soja, do complexo soja em si, porque ele vem tendo um volume até maior do que a gente esperava, né? Então, a SECEX divulgou ontem, Sérgio, os dados aí das primeiras 3 semanas da exportação de junho, com a soja praticamente em 11 milhões de toneladas, 10.991.200 toneladas. Então, ela está muito perto de chegar ao patamar de junho todo do ano passado. Junho todo do ano passado foram 13.745.300 toneladas, nos dados da SECEX. No acumulado de janeiro até agora, nós estamos com 73,4 milhões de toneladas de soja em grão exportados. O ano passado era 74. Então, nós estamos com um grande volume de exportações. E talvez a ganância do governo querer esfolar o setor agrícola, o agronegócio, é porque o pessoal do governo ele acaba vendo esses números e acreditando que isso é tudo lucro no bolso produtor, e não sabe que na condição que estamos hoje, de cotações aí que a gente está mostrando, perto de R$140 nos portos, ele está muito perto do custo de produção. Ou seja, para você conseguir ter margem, você tem que ter médias de produtividades acima de 70 sacas. Abaixo de 70 sacos você fica muito apertado aí. Com 60 sacos também já está dentro do custo praticamente, e abaixo de 60 sacos, o risco do produtor já está tendo prejuízo. Então veja que se o produtor colher menos que 50 sacas, no valor que está hoje a soja, ele não cobre as contas. É por isso que daí o governo olha esse quadro, está exportando volume aí quase perto do recorde que foi o ano passado. E ele não só olha isso, como ele olha também o faturamento, né, Sérgio? O faturamento da soja, farelo e óleo, nessas 3 primeiras semanas de junho, foi de 5.549,8 milhões de dólares. Isso deu 30 bilhões de reais em 3 semanas no complexo soja. O governo olha isso aí, ele fica com o olho gordo em cima, só que isso aí praticamente é custo do produtor. Ele não, nesse volume aí que tivemos, é um volume gigantesco, uma margem operacional. Se a gente olhar isso, dificilmente chega a 4% de margem na média geral de todo esse volume. Então, qualquer metida de dedo do governo aí querendo tributar e criar alguma coisa, já coloca o segmento numa margem negativa. O segmento ele está conseguindo fazer todos esses volumes porque ele é muito eficiente e ele tem margens operacionais bastante pequenas. Então, nesse momento, o olho do governo cresce em cima, diz, nós temos que taxar, precisamos de dinheiro para gastar. E olha o faturamento de 3 semanas da soja, 30 bilhões, dá 10 bilhões por semana. Opa, vamos pegar um pouquinho desse bolo. Só que você pegou um pouquinho desse bolo, já faz o produtor entrar no prejuízo. Então, o produtor tem que ficar atento, ficar de olho, para a gente não sofrer aí uma pancada do próprio governo, aí, que está de olho gordo aí para tentar tirar dinheiro de algum lugar, né, Sérgio? Tanto é que está postergando, inclusive, a divulgação do Plano Safra, né, que seria amanhã, dia 26 de junho. Não está mais confirmado, destaque, inclusive, notícias agrícolas, né? Os ministros estão lá reunidos com o presidente, né? E esse Plano Safra, que seria divulgado amanhã, né, que teria recursos de 510 bilhões de reais, né, vai ser adiado, né? Talvez até não se sabe exatamente quando é que vai ser anunciado, se nessa semana ou não. Bom, de qualquer forma, vamos dar uma olhadinha, a gente continua acompanhando essas informações. Vamos direto agora ao mercado do milho. Vamos aproveitar direto as informações, cotações em Chicago. Também, só o algodão hoje que tem o lado positivo, 6,75 de queda para o julho, a $4 26,75. Setembro, a $4 32,75. Milho para dezembro, a $4 44,50. E o março, 4,55,75. Chicago cai, derruba o milho também nas negociações de hoje. B3, milho base Campinas, também do lado negativo, R$ 57,00. 25 centavos o julho, recua 0,95%. Setembro, R$ 59,91, 1,40 de queda. Novembro, R$ 63,68, 0,98 de queda. E janeiro, R$ 67,25. E esse mercado de milho, Brandalize? Olha, Sérgio, o mercado do milho também olhou bastante pelo relatório do USDA, né? Porque houve queda de qualidade, sim. Hoje, no relatório de ontem à tarde, 69% de lavoura boa excelente, a semana passada era 72%.
Então houve uma queda de 3 pontos também. Mas o que o mercado olha é que está com 69% de boa excelente. O ano passado era 50%. Então, mesmo assim, o mercado olha, não, mas é uma safra boa, né? Então, está tudo andando dentro da tranquilidade. E esse mesmo mapa que eu comentei anteriormente para a soja, de clima, chuvas, ele também é um mapa bom para o milho, né? Porque o milho também já está na fase de florescimento, evoluindo, né, rapidamente. E isso dá uma tranquilidade aí para o produtor. Então, é isso que o mercado vê, né? Porque hoje, nessa condição de clima e nessas condições, a safra americana de milho, mesmo com a área caindo, como é projetada aí, que provavelmente usa atrás na sexta-feira, eles devem colher mais de 370 milhões de toneladas. Então, isso faz um peso, né, Sérgio? Faz um peso, porque a lavoura já em florescimento, 4% do milho florescido, a média histórica é 3%, ele está evoluindo bem, então ele vai passando as semanas e vai avançar rapidamente na fase de florescimento com condições de clima ideal. E quer queira ou não, a gente tem que analisar friamente, né? Essa condição é para uma safra regular americana, por enquanto não tem nada no radar aí que vai dizer assim, tem perda de safra americana. Está fluindo dentro do normal. Então pesa lá, perdeu 4,5 de suporte, tem posição de 4,20, 4,30, o mercado está abaixo do custo de produção americano também, ele já começou a entrar no risco do produtor americano não ter margem também no milho. Mas o milho, no médio e longo prazo, ele tem bons fundamentos, porque a safra mundial de milho vai ser menor do que é a demanda, a safra brasileira ela vai ter que ser corrigida pelo USDA bastante para baixo, né? Porque o USDA ainda mantém uma safra muito grande brasileira, acima de 123 milhões de toneladas, 124, enquanto que a realidade por aqui é 113, 114, é abaixo de 115, então vai ter que cortar uns 10 milhões de toneladas da safra brasileira ainda, talvez. E isso vai refletir no mercado, porque o USDA ainda projeta que o Brasil vai exportar mais de 40 milhões de toneladas. E eu acredito que talvez a gente não chegue nem a 30, 31, 32. Dá para ver que o relatório de embarques aí da CSEX, no acumulado desse ano, está com 8,2 milhões de toneladas, de janeiro até agora. O ano passado era 11,3, então nós já estamos num ritmo menor de embarques. E os negócios no futuro, nos portos, eles também estão lentos, porque o valor que está girando, Sérgio, nos portos, no milho, hoje está de 59 Porto de Paranaguá, 59,50 no Porto de São Francisco, Santa Catarina, e 60 a 650 lá no Porto de Santos. E são cotações que não está tendo muita pressão de venda. E com isso, os negócios de exportação eles estão lentos. É sinal de que provavelmente nós vamos exportar menos. O produtor está segurando, acreditando no mercado segundo semestre, e acreditando na demanda interna do setor de ração e de etanol, né, que devem bater recorde histórico de consumo aqui no mercado brasileiro nesse ano, né, Sérgio? Então é mais ou menos por aí que o mercado está. Sim, fora a Conab que já, desculpe, o Brandaliz indicou, né, divulgou que a safrinha vai bem, né, 28%, aí já avançou, bem à frente daquilo que foi registrado no ano passado. Isso pressiona as cotações também, né? Pressiona, né, o mercado da B3, ele está vendo que a colheita ela está evoluindo rápido nesse ano, mas ela está evoluindo rápido porque a gente tem que clarear por quê, né? Porque como a soja morreu mais cedo em boa parte do centro-oeste aí, e o pessoal acabou começando a plantar o milho desde dezembro, janeiro, quando o normal é final de janeiro, fevereiro, esse ano se plantou mais cedo, uma boa parte do milho. Então ele está em colheita mais cedo, esse é o normal e acaba afetando a B3 também para baixo, mas já o mercado vai sentir que a safrinha, como ela teve uma área bem menor, ela vai ser menor que o ano passado, e aí o mercado pode ter fôlego positivo, mas é mais para frente, né, Sérgio? Tá certo. Bom, vamos aproveitar então, hoje explorei você demais aqui nessa edição, né? Tem que tomar aquela sopinha ainda, tomar o chimarrão, né? Para poder aquecer. Vamos para o mercado do trigo, vamos dar uma olhada nas negociações do mercado de trigo. Cotações primeiro, todas elas pressionadas também. Julho, $5,42. O setembro, 5,61,50, dezembro, 5,84,75, março, $6 mais 2,50, recua o trigo na Bolsa de Chicago. As negociações por lá
e mostrando também, refletindo aí o destaque do Notícias Agrícolas. Tem uma onda de calor, né, atingindo colheitas de verão no leste da Europa, mas um alívio para a região noroeste do continente por lá. Né? Como é que está essa situação do trigo? Né? Calor na Europa, comercialização lenta, tem muito trigo aí ressecado na Rússia, Ucrânia. Como é que está a situação? Só para poder finalizar contigo, Brandalize. Olha, Sérgio, o que eu vejo é que a safra de trigo mundial vai ser menor. Isso que eu estou vendo, porque a safra americana também não está muito boa, ela está numa condição de regular para menos de regular, não está boa. Teve problemas ali nas grandes planícies americanas. No leste europeu, há uma safra bastante comprometida pelo clima, sim. O que está fazendo o mercado recuar e pressionar? É porque o rublo lá da Rússia está bem desvalorizado perante o dólar, perante o euro. E a Rússia, que dava sinais de que ia começar a segurar e bloquear exportações do trigo, ela está dando o privilégio do pessoal continuar exportando. Então, ela continua exportando trigo. Talvez lá na frente eles tenham que cortar a exportação justamente para assegurar o abastecimento interno e não ter inflação dentro da Rússia. Isso provavelmente vai acontecer aí no segundo semestre, depois de efetivada a colheita, em que o governo, provavelmente o governo russo vai colocar a mão no mercado. Mas no momento tem muita oferta de trigo, mercado acomodado, e aí a gente vê Chicago acabou perdendo $6 o bushel, justamente em função da valorização do dólar perante a maioria das moedas, não só a moeda o rublo na Rússia, como as demais moedas do leste europeu, ali na Ucrânia, e mesmo com safra menor, o mercado nesse momento ele está pressionado aí para baixo, seguindo o rumo da maioria das moedas, das commodities, né? Hoje todo mundo em queda, né, Sérgio? Hoje está tudo vermelho quase lá no mercado internacional de commodities agrícolas. E o trigo também. Aqui no Brasil o trigo está mostrando uma estabilidade por causa do apoio do dólar também, né? E nós estamos com o dólar segurando o mercado de trigo. E nós seguimos exportando, né? Porque no relatório da CSEX aí dessa semana, ele já mostrou aí que na semana passada nós embarcamos um navio com 25.873 toneladas, seguimos exportando trigo, e que seguimos importando, né? A importação brasileira de trigo aí nesse mês de junho já está com 425 mil toneladas. E o trigo importado, em função da valorização do real, do dólar frente ao real, ele não chega barato. Então não tem muito como pressionar o mercado brasileiro para baixo, porque o trigo importado ele chega mais caro que o nacional. É atrelado basicamente a essa valorização de dólar, né? Então é por isso que o mercado está se mantendo estável aqui em real ao produtor. Olha aí, o Davi, a Karina também estão colocando aqui. Vamos estourar o tempo, né? Deixa o Vladimir almoçar. Rapidinho, só. Coloca o trigo do Hélio Milani, só olha o trabalho dessas exportações, resultado, só para poder finalizar com um comentário do Brandalize a respeito do que está acontecendo. Aqui em Tietê, em São Paulo, olha só o trigo colhido lá pelo Hélio Milani. Dá uma olhadinha. Olha. Boa tarde, minha gente. Estamos aqui, ó. De trigo. Em cima de uma palhada de milheto, após soja. Sucesso. Pelo amor de Deus. Não tem o que falar. Aqui em Água Santa Bárbara, ó. Já tem o pivô que passa aqui, né? Graças a Deus tem um molhando com o pivô, ó. Que extensão de terra. Coisa linda. Tem o que fazer, ó. Oxe, oxe. Que paisagem linda. Além da palhada, além do trigo, dá uma palhada boa, né, Brandalize? Parabéns para ele. Tá muito bonito o trigo, tá na fase de perfilhamento aí, né? Crescendo, fechou bem, né? Ele tá bem, virou um cobertor verde. Certamente esse trigo aí está com aquele potencial de alta produtividade, alta qualidade e vai deixar uma excelente palhada aí depois para o plantio da soja na sequência, né? Então, tá muito bonito, parabéns, está conduzindo bem a lavoura, tá bem parelhinha, né? Então, tá bonito. É isso que a gente precisa, né? O capricho para ter alta produtividade e alta qualidade, né? O trigo, para ter valor de mercado, ele depende muito da qualidade, né? Então, esse tá muito bonito, parabéns.
E rendimento, rentabilidade antes de tudo. Brana Liz, um grande abraço para você, obrigado. Amanhã de volta aqui com o João Batista Olive. É isso aí, Sérgio. Até mais, até amanhã. Um grande abraço a todos. Até mais, obrigado. Bom, Karina Botião, com você. Obrigada, Sérgio Braga. Daqui a pouquinho eu volto com você. Obrigada ao Vlamir. Olha, vocês estavam falando aí sobre milho e o plantio do milho também foi assunto do Clube do TID do Giovanni Lorenzon com o vice-presidente da ProSoja São Paulo, Marcos Faleiros. Durante essa entrevista, eles falaram o seguinte: sem chuva há muito tempo e com muito calor, muitos produtores deixaram de plantar milho em São Paulo para não aumentar os prejuízos já carregados da safra de soja. A gente separou um trechinho dessa entrevista do clube para você acompanhar agora. Andando pelo estado, a gente vê, como nós falamos antes, né, do programa, áreas de milho, áreas de sorgo, mas muita área sem segunda safra. E como você disse, os produtores colocaram, às vezes, um mix, uma cobertura, alguma coisa, para manter o solo coberto. Eu vi áreas, certo? Que nem isso foi feito. Tá? Eu vi áreas, inclusive, que o mix não saiu, porque, para você ter uma ideia, nós temos áreas no estado que não chove há mais de 80 dias. Não cai uma gota d'água, para você ter uma noção disso. Aqui na nossa região, aqui como a gente diz, na Franca, nós estamos há 75 dias sem chover. Então, é muito complicada a situação. Então, como eu volto a dizer, muitas áreas descobertas, muitas áreas sem segunda safra, ou de milho, ou de sorgo, ou qualquer coisa que seja. Olha, e ainda pelo clube do TID, o Sérgio Braga conversou com o João Eduardo Pasquini, que também é produtor de mandioca de Nova Esperança, no Paraná. E eles falaram sobre a pressão da produção de raiz sobre os preços do mercado. Também temos um trecho dessa entrevista importante para você acompanhar agora. Sérgio, o mercado de mandioca no Brasil nesse momento, ele não está muito favorável para o produtor. Nós tivemos aí, no ano de 2022, uma influência climática, onde nós passamos um período de seca muito prolongada. A produtividade caiu muito e o teor de amido nas raízes também estava muito baixo. Com isso, faltou mandioca para as indústrias e o preço aumentou muito, chegou até a R$ 1.200 a tonelada. Isso fez com que incentivasse muito o produtor a plantar em 2023 e nós estamos com uma produção um pouco elevada, está acima da demanda do setor. Com isso, os preços caíram muito. Hoje, os preços estão em torno de R$ 450 a tonelada, e nós temos custos muito altos de produção no Brasil. Então, não está sendo um bom momento para o produtor. Mas, mesmo assim, a gente está acompanhando, agora já é o período de plantio, começou o plantio em maio, né? Estamos em junho. Os produtores, por falta de opção, vão continuar a plantar mandioca, porque o soja aqui na região do Arenito sofre muito com o problema de seca. E nos últimos anos, a seca vem castigando muito as altas temperaturas, o soja ou outra cultura como o milho, e faz com que o produtor prefira plantar a mandioca, mesmo não estando num bom momento de preço, acreditando que lá na frente vai melhorar, porque ele tem uma tranquilidade em relação ao clima, porque a mandioca pode ficar 30, 40 dias sem chuva, que ela se recupera, diferente de culturas como o milho e o soja, que não resiste aí 10, 15 dias de falta de chuva aqui na nossa região, e com temperatura elevada, praticamente o produtor começa a perder sua produção, e isso vem acontecendo nos últimos anos, Sérgio. E a gente segue daqui agora com informações sobre os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Vamos lá, é hora do produtor e produtora rural acompanhar o levantamento dos preços, sempre com base no levantamento do CPEA Exalc USP. E a gente começa os preços de hoje pelo leite. O litro em Santa Catarina, R$ 2,42 com 89. A batata padrão Ágata especial no atacado, saco com 25 quilos em São Paulo, R$ 160. A cenoura verão 3A lavada ao beneficiador, caixa com 20 quilos em Caxias do Sul,
R$ 80. Tomate salada 3A no atacado, caixa com 20 quilos em Campinas, R$ 100. E por fim, o mamão Formosa, ao produtor, o quilo, lá no oeste da Bahia, R$ 1,55. Hoje é terça-feira, é dia de destaque da LS Tractor e o João Batista esteve em Olambra, na Hortitec, conversando com o gerente comercial da LS, o Deberton Fracaro. Eles mostraram os investimentos da LS em tratores para os hortifrutis. Mostra pra gente, João. Então, Karina, nós estamos aqui na Hortitec, na Olambra, que é a feira do HF, que você fala muito. Estou aqui com o Deberton Fracaro, gerente comercial da LS Tractor, que nos apoia e que está aqui oferecendo tratores para os hortifrutis, né, Deberton? Estamos presentes mais uma vez aí com a LS, sempre trazendo até os produtores, cada um na sua especialidade, a máquina certa, o trator certo para cada cultivo. Então, esses são os tratores que a gente está mostrando aqui, são tratores voltados para as hortaliças, para as áreas de frutas, portanto a LS está focado no HF. Exatamente. Como praxe, né, a LS sempre investe naquela cultura especial, naquela coisa que tem que ser realmente diferente, né? Assim como nós já temos lá no sul o trator uva, o R50 uva, nós temos também a linha Coffee, a linha cafeira, e também temos aqui a linha do HF, que nós proporcionamos e trazemos até o mercado e até os clientes, tratores de 25 cavalos, tratores de 40 cavalos, 60, 65, 80 e assim por diante. Cabinados, alta tecnologia. Eu costumo dizer, viu, Karina, que é um automóvel lá no campo, né? Conforto, eficiência. Como é que é? Tecnologia. Tecnologia sul-coreana. Coração? O coração é brasileiro. É isso daí, Karina. Vamos em frente. Viva o Brasil, viva a LS Tractor. Obrigada, João. Obrigada, Deberton, pelas informações. Olha, a gente vai direto agora com o Sérgio mais uma vez para a gente atualizar as cotações do café nessa terça-feira. Sérgio? O café devolve parte dos ganhos recentes, tanto é que ontem dispararam os preços, cotações, tanto no mercado de Londres quanto no mercado de Nova York. Antes de passarmos as cotações do mercado de Nova York, eu observo aqui que já teve fechamento da Bolsa de Londres com café a 4.121 dólares por tonelada, um recuo de 3,10% nesta terça-feira. Portanto, o café recuou no mercado de Londres, devolvendo parte dos ganhos, mas de olho principalmente o Arábica lá na Bolsa de Nova York. Dá uma olhadinha, primeiro lá na Bolsa de Nova York, também recua. 2,82% a 229,55, rompeu, portanto, os 230 cents. O café no vencimento de setembro. Demais posições também em queda. Aí estão julho 231, permanece acima dos 230, portanto, setembro 230,15, tem um delay por aí, o dezembro a 228 e o março 226,50. Café pressionado, mas o mercado continua de olho na safra aqui no Brasil, o avanço da safra num ritmo um pouco maior do que vem sendo registrado no mesmo período do ano passado, mas o rendimento bem menor das negociações, aliás, desta peneira na safra aqui no Brasil. Tanto é que isso foi relatado pelos produtores, tanto Carlos Oliveira lá de Furninha, terra de dentro, né, quanto o Maílson Antunes lá de Araguari, que continuam firmes no propósito aí de colheita dessa safra que tem um rendimento menor, mas excepcionalmente hoje um ajuste técnico no mercado de Nova York e também de Londres. Karina. Obrigada, Sérgio. Antes de te chamar com o Belinello, quero falar do Dr. Alexandre Gazola, que está direto de Sapezal, no Mato Grosso, sempre dando dicas importantes aqui para a gente. Hoje falando sobre a importância do cultivo e produção do algodão nessa região. E a gente vai saber com detalhes agora no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Oferece Acompanhamento da Safra, com Alexandre Gazola. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje falamos de Sapezal, Mato Grosso. Estamos aqui numa fazenda, a região aqui caracterizada por muito algodão na safrinha, né? Cultivo de soja com algodão na safrinha. Esse algodão ainda vai 30, 35 dias, 40 para colheita, né? As lavouras, a gente sobrevoou algumas lavouras, estão muito verdes ainda. E pós-algodão já entra com
cultivo de soja dentro da janela, né? O que é a grande preocupação aqui é que o pós-algodão sobra muita palha para o plantio da soja. Então, esse tema que a gente abordou nos últimos dias está muito na mente do produtor aqui, esse problema posterior com temperatura e escaldadura. Mas o que eu gostaria de abordar hoje, para a gente pensar um pouquinho mais como agregar valor dentro da propriedade, é a segregação dos nossos talhões por teores de proteína, óleo e carboidrato na soja. Como que a gente consegue construir esse mercado? Ele já existe no Brasil hoje, nós já temos empresas pagando por teor de proteína. A gente precisa primeiro identificar quais talhões, quais cultivares performam de maneira distintas em termos de proteína, óleo e carboidrato, para começar a construir esse manejo e construir essa comercialização por qualidade, que a gente chama assim dentro do nosso grão, não só produtividade, né? Acho que isso vem agregar muito valor dentro da fazenda, dentro das regiões, e vai acabar sendo um futuro sem volta. Mas nós, como membros do agronegócio, precisamos nos estruturarmos para isso. Hoje, o produtor nem sabe o que ele está produzindo. Ou seja, fazer um mapa dos talhões, como que está o teor de proteína em cada talhão, e relacionar isso com cultivar e manejo. Então nós temos um primeiro raio-x da qualidade e constituição dos nossos grãos que nós estamos produzindo. Fica a dica aí para os produtores. Grande abraço. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Obrigada, doutor Alexandre Gazola, nosso doutor Sementes. A gente vai agora ao mercado de commodities com Sérgio Braga e Maurício Bellinello. Maurício, boa tarde, tudo bem? Fala, Braga, boa tarde a todos. Bom, uma terça-feira com dólar lá nas alturas e as commodities agrícolas, com exceção ao algodão, praticamente devolvendo os ganhos recentes, né? Tudo no vermelho. O que acontece, hein? Nada muito específico não, viu, Braga? A maioria das commodities agrícolas, elas estão em sazonalidade de queda agora, né? Soja, milho, trigo um pouco menos, né? Ou seja, estamos indo à safra americana em direção a ela, né? Então agora todo ano é normal que a soja, o milho caiam em Chicago, especificamente falando, né? As demais, elas também têm a sazonalidade do café, que, sendo sincero, não sei se vai funcionar esse ano, né? E as outras estão ali enroscadas, por assim dizer, né? Parece que estão caindo, mas se você olha o histórico curto, né? Elas estão numa briga meio forte de fundo, a maioria delas, como o açúcar, por exemplo. Mas é isso, Braga, nada de muito importante hoje no dia, sendo bem sincero. A soja tentou perder o suporte principal dela ali nos contratos mais longos, que são em torno de 11,30, né? Mas por enquanto está ali brigando também. Eu vou ver, né? Tem aquele relatório na sexta-feira que sai lá do avanço da safra nos Estados Unidos, né? Que deve dar uma, sei lá, pelo menos um norte mais bem determinado. Mas é isso, hoje, como os outros, né? Tem dia que é dia de comprar, você compra, dia de vender, você vende, e dia de pescar, pega a vara e vai pescar. Então, e hoje é dia do quê? De ficar em casa, né? Como o Vlamir vai tomar uma sopinha, deve estar tomando aquela sopinha, tomando o chimarrão dele. Está em Curitiba também, prefere o café. É só observar, ficar quietinho, embaixo da coberta, é isso não? Ah, melhor coisa, viu, Braga? Porque assim, o mercado, quando ele está nesse tipo de situação, você pode fazer o que você quiser, o dinheiro é seu, como dos outros, você pode perder ele do jeito que você quiser. Mas eu não gosto de operar muito quando o mercado está desse jeito, sabe? É melhor você aguardar uma definição melhor, para cima ou para baixo, não importa. Mas assim, hoje é um dia mesmo de consolidação de preço, o próprio dólar, que por mais que esteja subindo, ele está no mesmo lugar que ele estava ali, basicamente, no dia 12 de junho, faz quase 2 semanas, né? Então ele está enroscado também ali perto dos 5,44, 5,43. É isso, sem grandes definições novas por enquanto, Braga. É exatamente nessa questão do dólar que eu ia perguntar para você. Tem se mantido acima dos 5,40, né? É lógico que todas as influências aí, mercado externo, né, questões voltadas à política fiscal aqui no Brasil, a ata do Copom, tudo isso compõe um caldeirão de informações para que o mercado se movimente, né? Agora, você acha que esse dólar que está aí, tem, pelo menos nas suas projeções, nos seus gráficos, possa voltar a ultrapassar muito esse percentual de alta, de valor, aliás, de cotação, ou ele pode até recuar nos próximos meses? O que dizem os seus gráficos, né? Não é bola de cristal, pelo menos os gráficos que você tem aí.
Isso. Então, o dólar como ativo, né, contra as demais moedas, as principais moedas, ele também vem de uma longa consolidação que se arrasta desde o meio de abril, né, num topo importante. Esse segundo semestre agora é um segundo semestre que eu estou brincando sempre que ele é muito bicudo, né? Porque a gente tem eleição nos Estados Unidos, né? Inclusive, acho que depois de amanhã é o primeiro debate nos Estados Unidos lá do Biden contra o Trump. Então, assim, eu não acredito em muita movimentação no sentido de mudança de patamar, nem para cima, nem para baixo, né? Vai ser um ano de, pelo menos até outubro, novembro ali, eu acho que ficaremos voláteis no dólar, sabe? Então, isso é uma situação que, inclusive, é muito comum em ano de eleições nos Estados Unidos. Então, assim, é o ativo deles, são eles que emitem a moeda. Eu, nesse sentido, acredito que o dólar está num patamar bom, como já comentei algumas vezes. Até espero por uma realização nas próximas semanas e meses, porque ele é um ativo bem lento, né? Mas, por enquanto, não preveria ou não esperaria, melhor dizendo, por grande mudança no patamar de preços, não. Me parece mesmo que a gente vai ficar meio enroscado na média dos anos de eleições nos Estados Unidos, especialmente anos de eleições que foram meio truncadas, meio travadas, como é o caso desse ano, ninguém sabe bem o que vem por aí. O dólar costuma ser um ótimo indicador de como as coisas estão tensas e permanecem tensas no sentido de ficar caro, né? Lembrando, não é contra o Brasil, contra o real, é contra a Libra, contra o euro, contra o Ien do Japão e contra moedas de outros emergentes como o Brasil e a própria China, que está numa moeda também desvalorizada nesse momento, claro que em proporções menores, até porque eles têm um controle da moeda, mas é isso. Se atinge a China, atinge a Europa e o Japão, quem dirá o Brasil, né? Bom, e ontem foi mais um dia de aula ao vivo, né, para a turma que está em pleno andamento, né? Tem mais alguma aula semana que vem? São 3 aulas ou foram as 2 já praticamente ao vivo? Isso, foram as 2 ao vivo, né? Terminamos ontem, aula maravilhosa, inclusive, muito boa, sala cheia, né? O pessoal perguntando, interagindo. Fiquei muito feliz mesmo de receber tantas perguntas e tantas mensagens, mas é a segunda de 3 aulas. Temos a terceira e última aula a ser gravada na segunda-feira que vem, 7 horas da noite, para você que está com a gente na 16ª turma. É incrível ver o avanço dos alunos em questão de 2 aulas, né? Saindo de uma situação onde a maioria deles nunca tinha ouvido falar em bases, em opções, em call, put, estratégia de comercialização, em hedge, e em 2 aulas o avanço é realmente importantíssimo e muito, inclusive, encorajador de enxergar, viu, Braga? Mas é isso. Segunda-feira que vem tem de novo. É isso aí. E amanhã tem mais informações, participação do Maurício Bellinello. Hoje ele vai ficar calmo, tranquilinho, só observar o mercado, sem muita pressa, né? Não é dia de grandes movimentos. Amanhã ele volta com o João Batista. Um grande abraço para você, Maurício. Obrigado, Braga. Uma ótima tarde a todos. Igualmente para você. Karina Botião, contigo aí em Campinas. Obrigada, Sérgio Braga. Quero só lembrar você aí de casa que ainda não é assinante do Clube TID, faça a sua assinatura, tenha acesso aos conteúdos que a gente exibiu hoje, só um trechinho para você, mas com muito mais profundidade, com muito mais variedade, do Giovanni, do Sérgio, do João, enfim, todas as informações que você precisa para ser o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. 19 998 13 29 15, 19 998 13 29 15, e agora é hora das notícias da pecuária. O mercado continua pressionado, apesar dos bons volumes, bons resultados obtidos, inclusive nas exportações, os frigoríficos já bem posicionados em relação ao dólar e, lógico, as receitas poupudas nesse sentido. Lógico que está fazendo a lição de casa deles, né? Sabem fazer muito bem, mas, por outro lado, pressionam, né, a ponta aqui da pecuária, né, onde boa parte das praças pecuárias aqui no Brasil vem sentindo uma pressão muito forte, seja pelo clima que obriga o pecuarista a entregar os animais, quanto a pressão exercida pelos frigoríficos com cotações ou preços mais baixos. Lá na B3 hoje, negociações do lado positivo, né? Pelo menos a arroba negociada por 225,80 no junho sobe 0,27%, isso é mercado futuro. Julho é 234,80, agosto 239,50, o setembro R$ 240,50, 0,21% de alta, diferença de R$ 15,00 mais 30 centavos em relação ao vencimento de junho para setembro. Indicador ontem 225,65,
alta de 0,85%. Hoje temos o indicador indicador da Tagro para o boi gordo a prazo, São Paulo 217,47, Bahia 197,85 por arroba, Minas Gerais 205,77 e Goiás 207,82 por arroba. Indicador da Tagro mais 4 praças, Mato Grosso do Sul 213,10, Mato Grosso MT, a média do estado 207,33, Rondônia 181,87, Pará, a média do estado 198,14. Iberville Neto comenta o mercado do boi gordo nesta terça-feira. Olá, Iberville. Olá, Braga. Olá a todos. Braga, o cenário do mercado do boi gordo ele segue positivo, segue com escalas menores e agora nós nos aproximamos da virada de mês. Isso tudo vai se somando e gerando a expectativa de um cenário melhor para o preço do boi gordo em curto prazo. Vamos acompanhando. E hoje nós trouxemos aqui alguns dados de exportação até a terceira semana de junho. E os dados eles vieram com uma manutenção daquela média diária em relação ao acumulado até a segunda semana. Então, lembrando que na primeira semana nós tivemos um movimento mais forte, segunda semana uma diminuição e agora na terceira semana um valor semelhante aí de 9,7 mil toneladas no acumulado dos primeiros 15 dias úteis. Isso representa uma evolução de 6,3% na comparação com a média diária do ano passado, no mesmo mês, uma queda de 11,6% no preço médio e a associação de preço médio a volume gera uma redução de 6% no faturamento médio diário. Mas aqui a gente está falando de bons volumes exportados e um cenário que ajuda nesse escoamento dessa oferta maior de gado que tem sido observado até o momento. Vamos acompanhando, principalmente de olho na evolução da participação de fêmeas nos abates. Sazonalmente ela diminui na segunda metade do ano, isso é fato, mas a gente está falando aqui de uma possibilidade de uma diminuição um pouco mais acentuada, que colaboraria com um enxugamento no mercado e um cenário de preços mais firmes. Vamos acompanhar. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. Até mais, até amanhã. Bom, são essas informações do mercado de pecuária. Aliás, muitas informações nessa edição do Tempo e Dinheiro. Karina Botião, é contigo. Muitas e excelentes informações. Sérgio Braga, obrigada por hoje. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Boa tarde, 15h30 eu volto no clube com Rafael Gringues falando exatamente sobre os preços da arroba do boi gordo, as diferenças que estão sendo registradas entre o indicador CPE e o mercado futuro lá na B3. Boa tarde para você e até amanhã, Karina Botião. Até amanhã, Sérgio. Obrigada. Obrigada a você aí de casa também que nos acompanhou, mandou mensagem, participou com a gente em mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Uma ótima tarde para você. A gente está de volta amanhã. Até lá. Tchau, tchau.